Acompanhe agora Se Você Não Muda o Mundo, Muda Você. Apresentação, Tiago Ariel. Se você não muda, o mundo muda você. Saudações, saudações! Chegamos! Sejam todos bem-vindos a mais um programa Se Você Não Muda o Mundo, Muda Você. Eu sou o Tiago Ariel, estamos juntinhos aqui pela TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova. Eu estou muito feliz. Que delícia estar com vocês. Já vai aumentando o som aí do seu aparelho. Sim. Chama o vovô, chama a vovó, chama o vizinho, a vizinha. Chega ali na janela e fala assim: gente, vai começar o programa da Ariel. Aumenta o som, sim, vamos vibrar amor, vamos dar as mãos e espalhar amor pelo mundo, que é disso que a gente gosta, é isso que a gente veio fazer aqui nesse planetinha tão bonitinho, tão bonitinha. Que gostoso. Eu já quero agradecer aqui a técnica, que hoje aqui na técnica está o Gabriel Leal. Boa noite, Gabriel. Boa tarde. Que maravilha, Gabriel. Pode falar, Gabriel, você tá aí? Opa, boa tarde. Boa tarde, boa noite, boa tarde. A gente tá tão perdido aqui porque a gente tá muito feliz. Hoje o programa está delicinha, hoje o programa está demais, hoje o programa está gostosinho, hoje o programa está aqui, ó, da pontinha da orelha, meu chapa, como diria o nono, como diria a nona. Vamos começar esse programa logo, porque esse programa hoje tem um tema maravilhoso, sim, um tema que é muito periclitante, um tema que os jovens gostam, um tema que o educador gosta, um tema que tem que vir aqui, aflorar lá pra cima. Sim. Sexualidade na visão espírita. Que delícia, esse tema é muito gostoso, esse tema é muito legal, esse tema é periclitante, mas eu não vou falar sozinho nesse tema não, sim, vamos convidar aqui a nossa colunista de todas as semanas, a professora pedagoga Jaqueline Rosa Gazda. Ela vai conversar com a gente sobre esse tema porque a adolescência, os jovens gostam muito e importantíssimo. É um tema que é do comportamento humano. Então, nada melhor do que uma pessoa que estuda o comportamento humano para conversar aqui com a gente. Maravilha! Também vamos ter, sim, um momento chamado acorde musical. Nós vamos ser embalados hoje por quem? Por quem? Ele é cantor, ele é produtor musical, arranjador, músico, compositor, palestrante. Ele é ótimo. Nós vamos ser embalados no acorde musical por nada mais, nada menos que Vanir Cássia. Que maravilha, gente! E tem um momento que eu gosto muito, que eu falo com vocês. Eu falo com meus bonitinhos, com as minhas bonitinhas que mandam mensagem aqui no quadro Pergunta que eu respondo. Você também pode participar do quadro Pergunta que eu respondo. Como é que eu participo? O Tiago perguntou, o pequeno gafanhoto. Fala aqui, ó. Pelo telefone da TV Mundo Maior, que é o 99643-3827, prefixo 11. 9643-3827. Pelo meu Instagram. Tiago Ariel, com 2 L's, você entra, participa, manda seu pitaco, manda sua mensagem, sua música, se você canta também, eu vou ficar muito feliz, nossa, de ter sua mensagem lá. Vai lá e já manda logo para garantir. E aí, Sidney Júnior, eu quero falar com o Tiago Ariel, ele vai te atender. Vai ou não vai, Gabriel? Sim. Que maravilha! E o Gabriel atende também, Gabriel? Sim. Então todos nós aqui estamos prontos para te receber. Gente, que delícia! Vamos começar falando de um tema tão especial, tão gostoso, com música, especialista, participação. Que bênção! Se você não muda o mundo, muda você. Se você não muda o mundo, muda você. Sexualidade na visão espírita. Antes de tudo, todo ser humano é um espírito. O espiritismo nos ensina que somos seres imortais e que cada vez que viemos para essa sala chamada Terra, nós temos um meio de transporte. Esse meio de transporte pode vir tanto no masculino
como para o feminino. A sexualidade é o comportamento, não o sexo. Então a sexualidade, ela não é tabu. A sexualidade, ela não é repressão. Na doutrina espírita, a sexualidade faz parte do processo reencarnatório. E o sexo também, porque faz parte do homem no sentido humano, no sentido de ser humano. Então, se nós temos um corpo, temos sexo. Masculino, feminino ou intersexo. Esse processo, Kardec fala que é fundamental para nós e para a nossa evolução. Então Kardec traz que é fundamental para a nossa evolução experienciar essa vicissitude, tanto como homem, como mulher, como trans, como gay, como homossexual, bissexual, hétero, não importa. O importante é que nós tenhamos equilíbrio. Assim como é importante haver equilíbrio e respeito entre um casal hétero, também é importante ter equilíbrio e respeito em um casal homoafetivo. Não há uma regra de poder ou não poder. Então, se eu estou amando outra pessoa e o meu amor faz bem para outra pessoa e faz bem para quem está do meu lado ou faz bem para mim, está tudo certo. A questão é quando há desequilíbrio, tanto de qualquer forma de amar. Então, os jovens que estão sempre nessas questões que são bastante desafiadoras para eles, que é o processo de amadurecimento, onde eles pensam sobre o julgamento, sobre a falta de acolhida ou a falta de profundidade, é nessa hora que vem o Espiritismo e diz: é fundamental essa experiência para a nossa evolução. É fundamental. Porque falar de amor é falar do encontro com o outro. E não importa se o outro é de outro sexo, é do mesmo sexo. O importante é como eu manifesto esse amor, como eu manifesto essa minha relação com o outro. Isso é o que a doutrina espírita traz como uma experiência corpórea que todo espírito tem. Porque o espírito é imortal e ele não tem sexo, porque ele não tem corpo. Mas quando ele encarna, ele vem com o corpo. E esse corpo e essas relações aqui na Terra, elas vão ter que se dar, como todas as outras. Como temos que lidar também com a riqueza, com a pobreza, com alguma dificuldade. Então, com alegria, com tristezas, faz parte dessa sala de aula. Isso também ajuda na nossa evolução. É fundamental. Então, menininho, menininha, jovem, educador, falar sobre a sexualidade tem sido um tabu muito grande, porque é algo que parece que vem regado com um julgamento. E nós temos que entender que se relacionar, transar, faz parte do processo de vida, de quando você atinge uma maturidade, de quando você já alcança, né, alguns patamares na vida adulta. E é importante, os jovens nesse processo de transição de criança para adulto, que é a adolescência, eles têm muitas perguntas. E muitas vezes nós, espíritas, temos muito recalque em conversar sobre isso, em conversar sobre sexo, em conversar sobre sexualidade, em conversar sobre amor. Meninas que gostam de outras meninas, meninos que gostam de outros meninos, ou meninas que gostam de meninas e meninos, ou que não gostam de nada. Nós temos que conversar porque os jovens querem nos ouvir, querem ouvir o adulto, quer ouvir alguém que fala de um lugar que também prega o amor, que também prega a acolhida, que também prega a igualdade. Então tem que começar nesse lugar, né? Então é isso, o espírito é imortal, ele vem para ter essas experiências corpóreas mesmo, e essas experiências corpóreas fomentam a nossa evolução. É sobre isso.
Eu quero conversar com os meninos, com as meninas, com os jovens que veio aqui fazer pergunta, tem um monte de pergunta aqui. Eu quero conversar sim no nosso quadro que eu gosto muito, naquele quadro que eu chamo todo mundo para brincar, que eu chamo todo mundo para conversar, naquele quadro que é periclitante, como eu falo Gabriel, naquele quadro que você escreve aqui, que você manda sua pergunta, naquele quadro que eu faço assim, eu levanto as mãos para o alto, faço assim com meus dedinhos. Pergunta que eu respondo. Sim, sim, sim. Esse quadro não é um oráculo, hein? É onde o jovem participa a valer, porque o objetivo aqui é ter uma opinião a mais. Eu sempre falo daquela dinâmica que eu aplico nas casas, nos jovens, quando a gente faz um círculo, por exemplo, de 10 pessoas, e você apresenta uma dificuldade. Só que você apresenta a mesma dificuldade para cada um dos 10 e pede uma resposta, pede uma ajuda. Ali você tem 10 possibilidades de resolver aquela dificuldade. Então é mais ou menos essa a proposta desse quadro, tá bom? Não de ser oráculo. Então assim, não vá pelo que eu estou falando, mas pense, porque você me perguntou, eu vou responder a Vera, direto, papo reto. Tô certo, Gabriel? Sim. O Gabriel é o cara que vai controlar o meu tempo, porque senão, meu amigo, eu vou para Marte, vou para Nárnia. Vamos lá, Gabriel. A primeira pergunta vem da Zona Leste de Itaquera. Alô, Itaquera, corintianada toda aí. Vem do Enzo, 13 anos, de Itaquera. Ele fala assim: Tiago, por que a gente começa a pensar nessas coisas de namoro e sexualidade cedo? Enzo, 13 anos. Enzo, muito obrigado primeiramente pela sua participação. É motivo de muita alegria por você participar e ter coragem de fazer essa pergunta. Faz parte do desenvolvimento natural, Enzo. Muitos meninos já começam a se apaixonar com 9 anos ou com 8. Então, muitas vezes, os adultos colocam uma coisa muito precoce, né? Que é assim, ele gosta, logo eu já tenho que preparar. Eu tive um caso de uma aluna nossa que ela começou a sentir paixões pelos meninos da escola e ela tinha 12 para 13 anos e a mãe já colocou um chip nela, aquele chip anticoncepcional, para ela não engravidar. Então assim, percebe que nem sempre esse desejo, ele é um desejo só carnal, né? Então o adolescente, ele tem muita necessidade de ser incluído, de ser visto. Lógico, os pais têm que estar perto, né, Enzo? Mas assim, a adolescência é a fase da descoberta, Enzo. Então, o que vai acontecer? Eu quero saber como é que é beijar, eu quero saber como é que eu sinto quando eu abraço a minha avó e quando eu abraço a menina que eu gosto, o menino que eu gosto. Então, é uma fase de você realmente querer se descobrir, entendeu? Lembra que eu falei que o corpo, para nós espíritas, ele é um meio de aprendizado. Então, aprender a sentir, aprender a amar, aprender a se respeitar, é fundamental, principalmente que está chegando aí agora, nós estamos no mês de maio, que é o Maio Laranja, né, que fala contra o abuso de crianças e adolescentes. Então os pais têm que ensinar onde que as pessoas podem encostar, sabe, o que pode oferecer para a criança. Então assim, Enzo, criança não namora, tá? Vamos começar assim. Eu sei que galera tá me ouvindo aí e fala: ih, o Thiago virou tiozão, não sei o quê. É isso mesmo, criança não namora. Eu sei que rola muitos beijinhos, o tal do BV, tirou BV, não sei o quê. Mas se for embarcar, converse com o papai e com a mamãe. Tá bom, Enzo? Mas a adolescência é a fase de descoberta, por isso que vocês pensam nisso. Pensam muito. Sonha de passear, de ir no parque e de dar beijinho, é assim mesmo, né? Mas converse também com seus pais sobre isso, tá bom? Mas é porque também hoje em dia, gente, eu não sei vocês estão percebendo, mas todos os desenhos e filmes parece que é obrigatório ter algo relacionado a sexo. Né? Parece que não pode ter um filme, até de criança, que não tenha uma formação de um casal. É uma coisa, não tem mais histórias, né? Então, enfim, a gente via, né,
Vou ser saudosista aqui, não. Não, tá? Mas sinta, Enzo, e converse com seu pai e sua mãe, converse com quem você quiser, com a gente, como você está fazendo, mas sentir não tá errado, não. Sinta, mas converse e lembre-se, criança não namora, tá bom? Não namora. Não. Podemos ir para a segunda. Ela vem aqui do Capão Redondo, ela é nossa fã, ela ficou nossa fã aqui, Gabriel. Agora toda semana tem aqui Larissa, 15 anos a Larissa, ela fala assim: Tiago, como falar sobre sexualidade dentro da casa espírita? Larissa, acho que a mesma coisa que eu falei pro Enzo. Primeiramente é entender que sentir não é errado. Porque muitos adolescentes, só de sentir, ele já fica com culpa, já fica com medo. Né? Então, você quer falar sobre um comportamento que você quer ter, você fica com medo do que o outro vai achar, do que... E nem sempre é só a nossa cabeça. Então, assim, eu quero usar, por exemplo, um menino, ele quer usar um batom. E aí ele fica com vergonha, ele não pode falar com ninguém, porque, você entende? É muito complicado. Mas isso tem que ser conversado, tem que ser... E a casa espírita, ela muitas vezes não tem, na maioria, né? Algumas têm espaço para uma roda de conversa, né? Então, às vezes é difícil, você vai ficar um pouco... Você tem que ver se a casa espírita tem esse espaço. Veja se a casa espírita tem esse espaço para uma roda de conversa, para um momento de aconselhamento. Aí você fala, ou numa escuta fraterna, aí você pode falar, que eu acho que esse é o caminho, né? Porque é importante porque a gente tem poder de escolha. Então, tendo poder de escolha, a gente também pode trazer essas reflexões para a casa espírita. Eu não sei de que casa você é, mas vê se tem esses espaços. Tá bom? Se não tiver, você ache uma pessoa de confiança para você tratar. É a melhor coisa que tem. Tá bom? É fundamental, gente, porque assim, essa pergunta da Larissa, ela é fundamental porque nem todas as escolas hoje cuidam mais de alguns detalhes. Por exemplo, antes a escola mandava uma mensagem para os pais falando da roupa, né? Se o menino tomou banho, se o menino comeu, se o menino está fazendo lição. A maioria das escolas hoje não entra mais nessa seara, porque o comportamento das famílias e dos pais também mudaram. Então, a escola foi deixando de fazer esses apontamentos, porque fazia apontamento e batia e voltava, não tinha retorno dos pais. Então, as escolas foi deixando de fazer esses apontamentos psicossociais, socioeducativos, né? Algumas escolas ainda fazem, mas a maioria não. Só fica nessa parte da escolástica mesmo, né? Do cognitivo e pronto. Mesmo tem jovens que não escrevem nada na escola, não faz absolutamente nada e os pais não são notificados. Então, ter um espaço como a casa espírita é um espaço seguro para uma jovem como a Larissa aqui, que está perguntando para nós, trocar essa ideia lá. Né? Então, assim, eu aqui tenho que ter parcimônia de dizer para ela: veja o ambiente, veja se há uma roda de conversas, todos estão falando sobre isso, se há esse espaço. Se não tiver, veja quem é uma pessoa mais legal lá para te conversar. Se não tiver, melhor conversar em particular com alguém, procurar a família, um terapeuta, sei lá, uma amiga, uma tia. Então, para você ver como é difícil esse processo, né? Então, obrigado, viu, Larissa? Foi muito boa a sua colocação. Mais uma pergunta que vem lá da Zona Norte de Brasilândia. Ele já veio aqui, é o Rafael, 16 anos. Ele fala assim: Tiago, por que os pais não falam abertamente sobre sexualidade? Que ótima pergunta, Rafael. Por que os pais não falam abertamente sobre sexualidade? Nós só damos o que recebemos, todos nós. Então, se os pais tiveram uma educação libertadora, emancipatória, uma educação que promove, né, a autonomia, promove a liberdade, esses pais vão sim falar abertamente sobre preservativo, sobre primeira vez, sobre sentimento, sobre reciprocidade, sobre carinho.
carícias, diferente carinho e carícias, enfim, esses pais vão ter isso. Agora, se o pai ou a mãe teve pais ou pessoas que não falavam com ele sobre isso, não abraçava, não dizia que ama, viu, Rafael? Provavelmente eles não vão conseguir fazer de uma maneira rápida, clara. Eu tive um caso também na escola que numa reunião de pais, nós estávamos falando sobre adolescência, né? Sobre essa fase de experimentação dos adolescentes, tudo. E um pai falou assim, com bastante coragem, ele falou assim: meu filho perguntou como usava a camisinha. E eu falei para ele olhar no Google. Gente, olha só que oportunidade o pai perdeu. Mas assim, ele teve coragem de falar pra gente, porque assim, nós não vamos julgá-lo. Mas assim, por que ele não conseguiu falar? Por que ele não conseguiu falar? Porque a camisinha, ela é um objeto, né? Mas o que implica a camisinha na cabeça do pai? Meu filho cresceu, meu filho já quer se relacionar, meu filho vai sair de casa, meu filho já está fazendo coisa aí fora, meu Deus! Aí ele vem com aquele peso, você entende? De repente o menino ouviu um comercial, já viu aquela piada que a criança está fazendo lição de casa? E aí a criança fala: pai, o que é feminino? Aí o pai dá uma aula de sexologia e de repente ele fala assim: não, eu preciso marcar aqui se eu sou M ou F para roupa que vão... Você entendeu? É muito sério isso. Mas como eu falei, Rafael, esse caminho ele só é aberto se também teve respaldo lá. Então muitos pais ainda conversam, mas assim, com bastante dedos. Não senta e fala pro filho: o que você gostaria de saber exatamente? Porque para o adulto que já vivencia uma vida plena de sua sexualidade, é muito simples algumas coisas, mas para um adolescente, gente, é terrível. Eles se maltratam, eles se depreciam demais na sua aparência, muitos adolescentes. E a rejeição faz eles cometerem coisas até contra o próprio corpo deles. É muito difícil, gente. Tô falando sério, os adolescentes estão assim sofrendo muito. E essa geração que está mais sozinha, eles sofrem ainda mais. Então muitos se cortam, ficam andando com esse cobrindo o corpo, porque tá achando que o corpo dele não tá adequado. E ninguém falou que é assim mesmo. Na adolescência, às vezes, a parte de baixo cresce um pouco mais rápido, a orelha ainda tá é muito difícil para um adolescente. Então a pergunta do Rafael foi fundamental, muito bonita, viu? Muito obrigado mesmo, né? E todas as experiências, Rafael, têm que ser vividas. Todas elas, porque elas têm esse fator aqui mesmo da nossa evolução. Então, eu não sei, mas pense nisso, facilite para os pais. De repente você fazer uma pergunta mais fechada, sabe assim? Do que você quer. Que aí os pais falam. Mas você tem razão, muitos pais têm bastante dificuldade. Você que está nos assistindo, você aprendeu tudo sobre sexualidade com seus pais? Responda aí. Sim ou não? Então, porque é um lugar muito delicado. As famílias têm medo de achar que se eu falar, eu estou dando permissividade para o meu filho ir fazer alguma coisa. E não é. Às vezes é muito pelo contrário. Às vezes depois que fala, acalma. Porque ele não vai ficar traficando informação pelo YouTube, pelos amigos, pelo TikTok. Ele vai saber direto da fonte de quem pode dar anuência ou não para tal ação. Obrigado, meu querido. Dá para mais aí, Gabriel? Então vamos embora. Então vamos lá. República. Veio da República essa menininha bonitinha. Aí, ó, falando perto da Larissa. O nome dela é Camila, tem a mesma idade da Larissa, 15 anos. Ela fala assim: Thiago, religião e sexualidade não combinam. E só, viu, Gabriel? Religião e sexualidade não combinam. Ô Camila, é a forma como a religião é apresentada, né? Então, muitas vezes, a forma que a religião é apresentada tira todo a vontade das pessoas se manifestarem.
Então, por exemplo, se a religião chega e fala assim, olha, sexo só depois do casamento. O que o jovem entende? Sexo é pensar, sexualidade é pensar, sexualidade é falar, sexualidade é caminhar, sexualidade é se apresentar. Entende? Tudo é sexualidade. O jeito que eu estou vestindo, o jeito que eu estou falando, tudo isso emite informação. Isso é sexualidade. Né? Então, dependendo de como a religião se apresenta, realmente fica difícil. Né? Porque se não valoriza o diálogo, né? Se não valoriza as dúvidas, as perguntas. Por isso que a doutrina espírita ela é maravilhosa, porque ela é baseada em perguntas mesmo. Né? Então pergunte, é isso que é importante. Ela é baseada em perguntas, né? Então é fundamental que a gente pergunte, que a gente questione. Eu acho que a sua afirmação que religião e sexualidade não combina, eu acho que super combina, porque a religião não é religare, buscar o Deus, buscar a criação. Então você ter um espaço que fala dessa criação que é linda, né? Do encontro que é lindo, e ainda pensando em Deus, ainda pensando em Jesus, e para mim é o match perfeito. Para mim é o match perfeito. Mas como falei, depende muito de como você é apresentado a religião. Né? A fé raciocinada, ela não nega a realidade humana, viu, Camila? Mas ela orienta o equilíbrio. Então é isso. Então a fé raciocinada, ela não nega a realidade, ela orienta o equilíbrio. Gabriel vai me falando o tempo aí, como é que eu estou, meu querido? Podemos mais uma? Pode. Então vamos embora. Obrigado, meu irmão. Hoje o Gabriel aqui na técnica. Maravilhoso. Luz, câmeras e ação é com o Gabriel hoje. Lucas, 14 anos. Tiago, estou com medo de iniciar a minha vida sexual. O que você me diz? Não inicie. Não. Você já falou aí, você está com medo de iniciar. Não inicie. Porque, primeiro que você só tem 14 anos. Vamos começar do começo, né? Então, muitas vezes, o que acontece com os jovens? Você é bebê, você é não sei o que lá, e aí o grupo, né, os amigos, fica te forçando a ficar com o colega, a ficar com a menina, fica te forçando. E aí você vai de arrasta, vai para grupo, como diz a molecada lá, você pega e vai, e você nem sabe se é isso que você quer mesmo. Entendeu? E aí você vai pro grupo. Como você tá falando que tá com medo, não faz isso, por favor. Entendeu, gente? Menos. Não faz porque não é por aí. Não é por aí mesmo. Né? A gente tem que ter limites. As coisas têm limites. As coisas têm períodos, têm tempo. Nós ficamos 9 meses para nascer, depois mais 3 anos para desenvolver um pouco de autonomia. Um pouco. Então, tudo tem seu processo. É importante que a gente pense nos impactos, Lucas, das nossas escolhas. Porque as escolhas todos nós temos. Mas foi os meninos que me mandaram, foi as meninas. Ok, mas você que escolheu. Então, é não. É papo reto aqui, é não. Tá com medo? Não inventa. Tá, entendeu? A relação é de equilíbrio, é de cuidado. Não vai nessa não, 14 anos, para com isso é coisa da galera, tá bom? Converse com os pais aí, hein? Converse com... Se você quiser, pode até conversar no meu Instagram, você pode me chamar lá que a gente troca uma ideia, para entender melhor isso aí. Mas medrou, parou. Medrou, parou, tá bom, meu querido? Vamos lá, então. Podemos seguir mais uma? Então vamos lá, Gabriel, dá para mais uma aqui. Vem do Grajaú. Alô, pessoal do Grajaú, vocês, meus queridos lindões e lindonas. A Aline, de 16 anos. Eita, Aline, 16 anos, ela fala assim: Tiago, eu estou grávida e meu namorado e eu queríamos, mas hoje eu estou com muito medo e estou me sentindo péssima. Aline, tá grávida, Aline, 16 anos.
Aline, eu entendo você. Eu juro que eu entendo. A paixão. A paixão me pegou, tentei escapar, não consegui. Nanana. Tem um pagode assim? A paixão, ela queima. Ela queima. Mas hoje você está tendo um momento ímpar na sua vida. Hoje você está aí, vai ser perto, tá assim chegando, né? Um bebê lindo para você. Que Deus abençoe muito. E sim, dá medo, sim. É fundamental entender que assim, Deus está sempre conosco. Deus está sempre conosco. E mesmo essa experiência que você está tendo medo, que você e seu namorado entraram, ela também vai servir de aprendizado, ela também vai servir de mostrar capacidade de resiliência, de mostrar capacidade de evolução. Você pode, você consegue. Você é uma pessoa assim dotada de grandeza. Então, pode ter certeza que você consegue. A Maria, mãe de Jesus, também era adolescente. Eu sei. Então, você é uma pessoa de muita capacidade. Vai dar tudo certo, que o bebê venha com saúde, que você e seu namorado se sente para conversar, para que vocês possam entender que assim, tem vida, tem muita vida aí. Que bom que vocês dois estão namorando, estão juntos, dá medo, lógico. Chegou naquela hora assim que parece que, principalmente pro menino, né? Que eu falei, ai meu Deus, não sei o que eu faço agora. Mas calma, respira, converse com a gente aqui, procure ajuda. Não sei se você já está fazendo pré-natal, não sei, né? Se tem algum processo que você está fazendo de acompanhamento, mas você é daqui do Grajaú, então deve estar fazendo. Olha, vai dar tudo certo e depois você escreve aqui pra gente para dizer como é que foi, tá bom? Vou estar ansioso, Aline, e desejando toda a saúde e paz do mundo para vocês. Vai dar tudo certo. Calma, dá um pouco de desespero, mas calma. Muitas pessoas já passaram por isso e você não está sozinha. Se apegue em Jesus e faz os procedimentos que estão recomendando para você. Vai dar tudo certo, me escreve, tá bom? Gente, agora vou deixar vocês para a semana que vem. Quem tá? Tem mais umas aqui para perguntar, mas não tem mais tempo. O Gabriel já apontou o relógio, já fez a ola, sim, já fez tudo isso. Que coisa. Vamos cantar um pouco? Sim, vamos cantar um pouco aqui no Acorde Musical com ele, cantor, compositor, produtor, palestrante. Vem pra cá, Vanir Cássia. Oi, Tiago. Tudo bom com você, meu cara? Que bom estar de volta ao programa, junto com o pessoal que nos acompanha, para mostrar um trabalho que é do meu quarto álbum, de 2012, Espírito Cristão. É uma pergunta simples, o título da canção. Quem é você? Isso partiu do princípio para compor de que a doutrina nos mostra que a vida flui de dentro para fora de cada um de nós. E é fundamental para uma boa direção nas escolhas do caminho, um ponto de partida é sabermos quem somos de verdade, né? Para que as escolhas sejam positivas, construtivas e que a gente acabe não acarretando prejuízo para nós mesmos, as nossas atitudes e a vida à nossa volta. Então, quem é você traz em cada estrofe exemplos talvez do que a gente não deva praticar, não deva assumir no nosso perfil, tá? É muito simples, a canção fala por si, tá? Então, a resposta vai ficar no ar, a cargo de cada um. A pergunta está aí, quem é você? Quem tem pressa diz que não se estressa, só não perde tempo, mas não vê a vida passar.
Quem cultiva mágoa para a madrugada se corrói por dentro, o coração vai envenenar. De amargura vem toda paz, se vai escravo do tempo, só passado atrai. Mesmo sem entender o que somos, nos resta insistir, saber por onde ir. Quem humilha sem pensar vacila, cava uma armadilha, é menor que sua opinião. Quem só quer vantagem solta malandragem, não vai ter coragem de abraçar a solidão. Sua vez chegou, mas não percebeu, vai passar batido, o azar é seu. Mesmo sem perceber quanto somos, não dá pra desistir, abandonar e fugir. Nada vai mudar se não de dentro. Pra que só rezar se o sino ouvir? Caminhar não é só pela visão, é a bússola da fé no coração, e traga muitos outros pela mão. Talvez ainda haja tempo, talvez. Quem condena faz parte da cena e vai ser um dilema quando esse papel inverter. De trair não cansa, estraga confiança, vai virar lembrança ou motivo pra esquecer. Não se pode querer perfeição, mas a negligência já virou refrão. Mesmo sem entender do que estamos, chega de fingir, mas que pensar vai sentir. Nada vai mudar se não de dentro. Pra que só rezar se o sino ouvir? Caminhar não é só pela visão, é a bússola da fé no coração, e traga muitos outros pela mão. Talvez ainda haja tempo, mas nada vai mudar se não de dentro. Pra que só rezar se o sino ouvir? Caminhar não é só pela visão, é a bússola da fé no coração, e traga muitos outros pela mão. Talvez ainda haja tempo, quem sabe? Vai esperar ou vai fazer? Só vai mudar de dentro. Muito obrigado, Vanir Cássia, que delícia de canção. Olha, você sempre nos brindando com o melhor da canção espírita, viu? Olha, que maravilhoso, muito obrigado mesmo. E sexualidade na visão espírita é um tema que ele é fundamental para o desenvolvimento humano, dos meninos, das meninas, dos jovens. E para falar sobre jovem,
eu tenho que chamar uma pessoa aqui que está sempre com a gente, a nossa colunista de toda semana. Vamos conversar com ela, Jaqueline Rosa Gazda. Oi. Estou com ela, a nossa colunista de toda semana, Jaqueline Rosa Gazda. Seja bem-vinda mais uma vez em nosso programa. Olá, Thiago, é um prazer estar aqui novamente. Que ótimo, esse tema tão importante que nós estamos discutindo aqui. Jaqueline, como a educação pode contribuir no desenvolvimento da compreensão da própria sexualidade de crianças e adolescentes? Bom, primeiramente, a educação tem um papel de orientar, né? Estamos aqui falando sobre o desenvolvimento humano. Então, a sexualidade nada mais é do que o indivíduo ter noção do seu próprio corpo, noção da sua individualidade, das suas emoções. Então, é muito importante a educação tratar e abordar desse assunto tão importante de uma forma aberta, tranquila e compreensível. Temos visto na mídia, né, uma grande discussão sobre educação sexual. Se fala, se não fala. O que a gente entende por educação sexual? O que a gente pode dizer sobre educação sexual? Antes de entrar, se fala, se não fala, se respeita os preceitos morais de cada família, o que a escola, por exemplo, entende. Por exemplo, a educação sexual na escola, ela diz se pode namorar com menina, ou ela não entra nesse caminho? Bom, primeiramente não entra nesse caminho, né? Porque é aquilo que eu falei, a educação tem o papel de orientar. Então as crianças, os adolescentes estão ali na fase de descobertas, entender quem são eles, o que eles gostam, o que eles não gostam, né? Então, nomear os sentimentos, que é um processo também. Então, a educação de sexualidade nada mais é do que o indivíduo ter noção de quem ele é, o que ele quer, o que ele não quer, impor limites, né? Então, assim, aí dentro desse contexto, vamos falar sobre afetividade, sobre tipos de abuso, violência, né? Então, assim, é muito importante a educação trazer esses assuntos de uma forma tranquila, sem tabu. Né? Nada melhor do que trazer de uma forma aberta, tranquila, para que o adolescente e a criança se sinta à vontade de falar sobre esses assuntos. É tão importante falar sobre isso, porque muitas vezes alguns pais eles acreditam que a educação ela vem fazer uma lavagem cerebral, né? E deixa a escola nesse lugar um pouco de culpa, né? E é uma fase tão forte. E sem apoio, né, da família, né? Porque assim, a educação tem que ter a família como parceira. Então, assim, criar filho, né, da educação, enfim, não é fácil. Mas quando a família entende que a escola é uma parceira, que tá ali para trabalhar vários assuntos, inclusive sexualidade, que é o que a gente tá falando hoje, é muito mais tranquilo, né? Porque assim, as crianças e os adolescentes estão se desenvolvendo. Então, se não há uma parceria que compreenda a necessidade de falar desse assunto, fica muito difícil para as crianças e adolescentes. Eles acham que é vergonhoso, eles acham que é errado, eles acham que não é certo. Então, assim, a gente precisa entender que a sexualidade, trabalhar vários outros tipos de assuntos, agrega no desenvolvimento humano. Eles vão ser adultos. Porque muitas famílias, às vezes, entram nessa discussão, né? Que a escola vai orientar meu filho a ser o que ele... Gente, a sociedade trocou, né, o termo, né, opção, que não é opção. Não é opção. A criança não fala, hoje eu quero gostar de menino. Não é assim que acontece. Porque nós falamos orientação, porque para você falar opção, quem é hétero, então, por exemplo, nasceu hétero, ele teria que experimentar outra coisa para poder falar, eu sou hétero mesmo. Então, eu não gosto de outra coisa, então isso seria uma opção. Mas a pessoa nasce e ela se apresenta assim. Então, a escola ela não entra nesse viés. Não. A escola ela trata as premissas biológicas, as premissas de um comportamento abusivo. Nós estamos aqui próximo ao 18 de maio, né? Sim. Maio laranja, onde há grande comoção da sociedade
contra o abuso e a exploração de crianças e adolescentes, abuso e violência sexual. Então, a escola ela traz aspectos biológicos, onde fala da puberdade, das mudanças, Sim, dos hormônios, das emoções que são afloradas. E muitas vezes desse comportamento da exploração, que há também por meio de muitas redes sociais, por meio de uma série. Então é importante que as famílias, os educadores também entendam que não é uma condição de fazer a cabeça da criança para ela ter uma outra orientação. Não. A orientação ela sente, ela se apresenta como ela sente. Exato. É uma pena que muitas vezes ficamos naquela binaridade, né? É menino ou menina. O que é diferente de mim é bizarro, né? Exato. É ruim isso. Ainda mais pro jovem que está ali crescendo, quer ser aceito. Tem várias questões já que dificultam ali o seu eu. Né? E aí colocar mais essa imposição fica muito mais difícil. Jaqueline, deixa um recado aqui para as famílias que estão nos assistindo, para os educadores, amigos, evangelizadores, sobre esse tema que é fundamental, a gente tem que fazer até mais programas sobre isso. Sim, primeiramente, falar de sexo, sexualidade não deve ser um tabu, tem que ser algo muito tranquilo, porque se a criança ou adolescente sente que o pai e a mãe tá com vergonha e não quer falar, aí gera um ponto de atenção na cabecinha deles. E eles vão procurar da forma deles e vão acabar vendo coisas, ouvindo coisas que não é próprio. Então nada melhor do que eles ouvirem de nós, pais responsáveis, né, o que é isso? Né? Como que se faz? Como que eu me desenvolvo? Quem sou eu? Quais são as minhas emoções? Quais são os meus limites? É sobre isso, gente. Né? Então, nada melhor do que orientação e esclarecimentos de uma forma clara e objetiva, né? Para que eles possam entender também. Então é isso, gente. Sem tabu, sem medo, sem vergonha. Né? Então, assim, procurem também ajuda, né, da escola, serviços da rede assistencial também, que pode ajudar vocês. Gratidão. Gratidão. A Jaqueline sempre nos abrilhantando aqui com a sua sabedoria. E ela é tão afável, né? Muito obrigado, Jaque. Olha, gente, falar sobre sexualidade não é tirar a espiritualidade, é dar consciência. Até porque tudo na vida, quando é vivido com respeito e responsabilidade, também se torna um caminho para a nossa evolução. Então, olhar a vida com olhos da espiritualidade é buscar o respeito ao próximo, é buscar a dignidade ao próximo, é buscar a reciprocidade, é buscar a palavra respeito, mas respeito no miudinho. Você entende? Eu estou me respeitando quando eu faço algo que eu penso nas consequências. Eu estou me respeitando quando eu olho a pessoa como um ser humano pleno, não como um objeto de uso, de desejo, né? Como se fosse algo na vitrine. Então, o equilíbrio, a paz do encontro, independentemente se é o amor entre homem e mulher, homem com homem, entendeu? Independentemente se esse amor vem para dar dignidade, respeito e fazer um ao outro feliz, é disso que o Espiritismo fala, é disso que Jesus fala. Eu quero agradecer aqui na técnica o Gabriel Leal, ao Sidney Júnior, a direção de José Damião, a Guilmar Santana, e pedir que vocês estejam aqui no mesmo horário, no mesmo lugar, na TV Mundo Maior e na Rádio Boa Nova. Se você não muda o mundo, muda você. Você acompanhou o programa Se Você Não Muda o Mundo, Muda Você. Se você não muda, o mundo muda você.